Começou mais um episódio do Papo Social Media MLabs e desta vez vamos falar de trends, não é mesmo, Trends. Bárbara Duarte? Vamos falar sobre trends, Rafa. Afinal, né, todo mundo quer entrar numa trend. Trend é só dancinha? Tem diferença de trend, de buzz, de meme, todas essas nomenclaturas. Música em alta, ajuda mesmo? Vou viralizar se eu usar algum desses recursos? Inclusive fizemos um episódio já na primeira temporada sobre viralização, não foi? A gente falou como viralizar mais, a gente falou assim, se não me falha a memória... Se ele tá falando... Não, exatamente. Se ele não falou, a gente faz um vídeo com inteligência artificial. E aí ele... e a gente coloca... Mas tem um vídeo sobre vídeo e viralidade com Kaique Torres. Também. É esse vídeo muito bom. Bora lá, vamos falar então de trends. Bora lá falar sobre trends nas mídias sociais, né, Rafa? Trouxe esse tema... porque eu acho que gera muita confusão e muita curiosidade das pessoas, né? No sentido de, cara, eu preciso saber o que tá em alta. E acho que para alguns profissionais de mídias sociais, isso é uma das maiores dores, assim, do tipo, cara, eu preciso saber o tempo todo o que tá em alta, porque o meu cliente vai pedir, porque se eu não fizer isso, não vai engajar e não vai vender. E aí vira uma bola de neve e nem sempre é assim, né? Tudo verdade. A verdade é que, de fato, as mídias sociais são sociais. E se são sociais, é sobre conversas. Nada mais, nada menos trend é igual conversas. Trend é aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que está em alta. E se a gente quer ser relevante em primeira instância, a gente precisa entrar em conversas existentes ou criar conversas. A gente mesmo pode... virar uma trend, né? Se você quiser, a gente pode fazer isso. Mas são conversas, então em vez de falar de trend, a gente pode falar de conversas existentes. E tem cada nicho, cada segmento vai ter as suas próprias conversas existentes e conversas em alta. O que a gente está falando de trend, assim como a gente fez um episódio sobre tendências, é aquilo que está crescente, que de repente tem um crescimento exponencial repentino. Até mesmo no próprio Google Trends eles usam esse termo, né? Teve um crescimento repentino, e o que determina ali uma tendência muito clara. No caso de mídias sociais, é muito efêmero. Então, assim, é uma trend, mas daqui 2 dias passou. Então, Sim. Acabou o lance. Então, é uma conversa que cresce muito rapidamente, chega lá no pico e daqui a amanhã acabou, outra coisa já surgiu e matou. Então, esse é o ponto da trend. Então, se a gente entender que mídias sociais são sociais, que é sobre conversas, realmente é importante a gente entrar em conversa. O que a gente fala quando você fala assim, a trend é só dancinha? Não, vamos entender o conceito. Então, se o conceito são conversas, se você mapear as conversas existentes nas suas comunidades ou nos seus segmentos e você conseguir entrar naquelas conversas de uma forma relevante, com lugar de fala, dentro do território da sua marca, né, dentro daquilo que de fato você tem uma especialidade para falar, está tudo bem. Você vai conseguir surfar aquela onda e ter maior alcance, porque você está se posicionando como especialista ainda dentro daquela conversa em alta. Vamos falar, por exemplo, de Big Brother. Vou citar aqui, amigo Galileu Nogueira, inclusive participei do podcast dele lá sobre branding e tudo. Ele é o cara especialista em branding. Aí nasce não, né? Aí surge a história do BBB, que já era previsto, o BBB 24, e ele vai lá e faz um vídeo sobre a análise das marcas patrocinadoras do BBB 24. Então ele conseguiu entrar rapidamente na história do BBB com o seu posicionamento sobre branding, analisando a prova e a marca e como é que foi o posicionamento da marca na prova. Parabéns. Então ele conseguiu surfar aquela onda do Big Brother. Sim. Sem precisar ficar colocando aquela... fizeram lá do Tadeu Schmidt, né? Parece Tadeu Schmidt, precisamos de mais gente na casa. Quantas pessoas entraram e fizeram o mesmo vídeo? Não precisa fazer isso, porque você está apenas entrando por puro engajamento. Sim. Aquele é o caso especificamente que é ruim. Você está fazendo um post por puro engajamento, sem colocar nenhum tipo de conteúdo de valor, sem ajudar as pessoas em alguma coisa. Você dá um insight, nada, só para entrar na onda, na ondinha, na modinha. Né? Não, você pode entrar numa conversa existente. E quando a gente fala de estratégia de conteúdo, a gente sempre fala aqui no nosso Papo Social Media sobre a jornada do cliente, as 5 principais etapas. E a primeira etapa é a da descoberta. E a editoria principal da etapa de descoberta é trend. A segunda editoria é buscas, mais buscado, que é o que as pessoas já estão procurando muito no Google, no YouTube. E a terceira é de identificação. Então, quando a gente fala de conversas existentes, como Big Brother, é trending. Quando a gente fala de identificação, tem muito a ver com os memes.
O meme vem da palavra original da memética, é aquilo que é a imitação da cultura popular, né? Onde fica ali na nossa cabeça, todo mundo resgata muito rapidamente na sua memória, porque se identifica com aquilo, porque aquilo é muito popular. Isso tem muito a ver com a identificação. Quando você mapeia as dores, necessidades e desejos dos seus clientes, que tem muito a ver com a etapa 1, que é descoberta, para aparecer diante deles, uma das melhores formas é gerar identificação. Você pega alguma coisa que é muito popular, cultura popular, mesmo que seja uma piada, alguma coisa assim, mas que vai no dedo na ferida, na dor daquele cliente, ele fala, putz, isso acontece comigo. Os memes às vezes são assim, é só a cara de alguém com alguma reação, e aí já gera... A frase, né? Já gera uma identificação. A frase também... A frase no contexto de social media. Sim. E aí nós somos uma empresa de gestão de social media, então a pessoa que é social media se identifica, e ela se sente até representada muitas vezes através dos memes. Então funciona. Então não é por puro engajamento, é realmente ali naquela etapa de descoberta, a pessoa descobrir que nós existimos, porque a gente está falando daquilo que é de fato o dia a dia da pessoa, fala, nossa, me identifico, quem será que é essa pessoa, quem será que é esse perfil, deixa eu ver mais. Então funciona, só que você tem que ter essa clareza estratégica de como entrar, não dá para entrar por puro engajamento. Legal, Rafa. E até só para te complementar, a questão dos memes, né? Eles são, assim, um recurso de linguagem, recurso da comunicação, que pode ser ali pode ser uma frase só, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma imagem. Então, e tem um outro termo também, né? Que eu até comentei no comecinho do episódio, que é o buzz, né, que vem literalmente ali de um zumbido, de um zum, que se torna, que a galera comenta ali em torno daquele assunto, né? Sim. Então, tem algumas coisas que estão em tendência, então assim, já está com um crescimento ascendente, mas tem, acho que, outras situações. Eu diria até que essa situação do Big Brother talvez fosse muito mais uma situação de buzz, que é gerado a partir ali da estreia, né, da nova temporada, do novo programa, do que necessariamente uma trend. De repente, uma trend, eu acho que se semelharia mais a, sei lá, como se fosse uma dublagem, ou até isso que você falou, né, do vídeo, que as pessoas fizeram o mesmo vídeo ali, que não tinha conteúdo nenhum, mas era um vídeo ali com algum tipo de identificação para o público, e as pessoas fizeram e entraram na dança. Elas não entraram nessa conversa que tá rolando no burburinho e, de fato, colocaram um incremento, sim, digamos, de informação ali, né? Não precisa separar, sim, porque as duas coisas estão muito associadas, né? O buzz e trend está muito associado. Você está aproveitando um formato que está todo mundo fazendo, que muitas vezes é uma edição, uma dublagem, mas para entrar naquela conversa existente. Ou numa conversa que você queira entrar dentro do seu segmento usando aquele mesmo formato, e aí você está transformando a trend num meme. Sim. Né? Então, assim, se misturam, né? Sim, sim. Depende muito da forma como você está usando aquilo. Por isso que as três coisas estão dentro do nosso episódio aqui. Sim, muitas possibilidades, né? E você falou um pouquinho, Rafa, já sobre, né, como que a gente pode usar essas trends ao nosso favor. Nem sempre é válido, né? Como você comentou brevemente, a gente entrar... Como que eu sei, de fato, que aquilo vai ser bom pra minha empresa, que aquilo vai ser bom pra minha marca? Você, por exemplo, aqui você no seu perfil especificamente, né, você acaba não entrando muito usando esse tipo de conteúdo. Você não tem essa editoria. Assim, mas se você tivesse, como que você, avaliaria pra saber se aquilo é pra você ou não é pra você? Faz sentido ou não faz sentido? É sempre um risco você usar essa editoria, porque muitas vezes você vai alcançar pessoas que estão lá interessadas em Big Brother, de fato, que não têm interesse em marketing. Então, naquele exemplo que eu dei do próprio Galileu, ele entra, ele fala de branding, ele tem um posicionamento muito claro, então quem começa a assistir se liga que ele vai falar sobre branding, mas ao mesmo tempo, se ele usar a hashtag BBB, ou só por fato de estar falando de BBB, pode ser que aquele conteúdo dele apareça para um cidadão comum, que é super fanático pro Big Brother e que vai olhar aquilo lá. Então vai ser uma impressão desqualificada,
Né? Uma impressão significa que você imprimiu, né, aquele seu conteúdo para uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o seu perfil, nunca vai ser seu cliente. Então você ganha impressões desqualificadas, o que faz com que seu alcance seja relativamente maior, mas essas pessoas não interagem, o que significa que a sua taxa de engajamento vai ser menor. Então, inevitavelmente, você pode ter um grande alcance, mas inevitavelmente você também reduz a taxa de engajamento, porque mais pessoas que não têm nada a ver vão ver, e aí, como elas não vão se identificar com o conteúdo em si, apesar de curtir Big Brother, não vão dar um like, não vão comentar, não vão compartilhar, porque não são, de fato, o público daquele conteúdo. Taxa de engajamento caindo é um ponto negativo para o seu perfil. O algoritmo já vai... Eu acho que você não tem muita relevância, porque a galera tá até vendo, mas ninguém tá interagindo nesse conteúdo. O que significa que seu próximo post pode ir mal, porque ele começa a reduzir o alcance, entendendo que seu conteúdo não tem muita relevância. Então é sempre um risco. Ainda mais se, na proporção, a maioria das pessoas que você alcançar não tem nada a ver com a história. Poucas vão e outras não. Então é sempre um risco. Eu prefiro não arriscar. Tem gente que gosta de arriscar, até cresce o perfil, às vezes a pessoa até segue e depois deixa de seguir, porque realmente não tinha nada a ver. Então você ganha seguidores, diminui taxa de engajamento, no longo prazo você sempre vai ter um alcance e um engajamento pequeno quando você não entra nas trends, né? E aí, não por acaso, muita gente tem grandes números de seguidores, baixo alcance, baixo engajamento. E aí fica só pelo ego do número de seguidores. E eu me preocupo muito em manter uma alta taxa de engajamento, porque isso eu mantenho uma alta taxa de alcance também em relação ao número de seguidores, e eu cresço o número de seguidores qualitativamente, que tem um potencial maior de conversão. Aí quando eu quero vender alguma coisa, fica muito melhor. Rafa, eu acho que assim, você é um case muito interessante nesse sentido, porque você vai na contramão do que normalmente as pessoas falam, né? Nesse sentido de, não, se você tá na mídia social, você tem que estar ali com o meme da Nazaré confusa. Tem algumas coisas, né, que a galera, não, você precisa ter um conteúdo divertido, você precisa ter... Logicamente, né, mídias sociais tem essa cara, esse formato que acho que permite a gente ser ainda mais autêntico. Mas assim, literalmente autêntico, né? Não assim, se todo mundo tá fazendo meme, então pra eu ser autêntico eu tenho que entrar na onda. Muito pelo contrário, né? E você é um tipo de pessoa assim que dentro do seu perfil, por mais que, né, se a gente olha o seu nicho, digamos assim, né, especialistas em marketing digital e tal, tem vários que usam desses recursos, porque eu acho que super faz sentido também com a persona delas, e você acaba não trazendo tanto isso pro seu perfil. Você já chegou, tipo, o pessoal questionou, assim, já você em relação a isso, ou você acha que a galera nem espera isso de você? Primeiro que a história da regra. Então você começou dizendo, você foge da regra, é porque não existe regra. E aí quando você entende a lógica, você consegue subverter a regra. O que é subverter a regra? Eu entendo a lógica, eu sei dos riscos de usar esse tipo de editoria, então eu prefiro não usar, porque eu consigo crescer e continuar crescendo sem esse tipo de artifício. Muita gente que usa pode perceber no mesmo mercado que é tudo igual. A galera vai pelo mesmo caminho, tá todo mundo meio que copiando todo mundo. E dentro da história da autenticidade, o próprio Adam Mosseri, quando veio ao público falando, cara, o que a gente vai mais prezar aqui dentro do Instagram é a autenticidade. Porque o TikTok, ele tornou, não sei se tem uma melhor palavra para dizer isso, mas copiar não é feio no TikTok, né? Todo mundo, pelo TikTok, ficou muito fácil de criar conteúdo, porque você pode copiar o que o outro tá fazendo e não tem problema. Ele vai distribuir seu vídeo pra caramba e tal. Então, pessoas que eram totalmente anônimas, sem conteúdo nenhum, vazias, só o fato de ter copiado alguma coisa tiveram exposição. Inclusive, eles estimulavam muito isso no início, né? O TikTok tinha aba ali de hashtags e músicas em alta dentro do próprio aplicativo. Pra você pegar e vou entrar nessa trend aqui. Exato. E agora, se você quiser, você tem que entrar lá no... Até o CapCut ainda tem, né, essa história dos modelos, templates que você pode pegar e, na verdade, você tá copiando um formato ou uma edição que alguém faz, né? Alguém fez. Já o Instagram, ele entendeu que não é muito esse caminho.
de ir pelo caminho de todo mundo fazer post parecido, igual, pra entrar na tal da trend. Ele quer conteúdos mais autênticos. Todo mundo fazendo a mesma dancinha. A Barbie, né? Todo mundo de Barbie, todo mundo de rosa e tal, sem, talvez... Esse é o tal do buzz com trend, com meme. Com tipo tudo, assim, tudo, né? Então, assim... Eu prefiro não arriscar porque eu entendi os riscos, entendo a lógica, eu sei que eu consigo fazer outras coisas e também tem a ver com a história da minha persona, da minha personalidade. Então, cada marca precisa ter uma brand persona bem definida e saber aquilo que cabe ou não cabe no seu tom de voz, naquilo que dá pra fazer ou não, pra ter coerência com a sua brand persona. Porque o que mais tem aí é marca bipolar, que só uma hora é sério, outra hora é engraçado, outra hora é sei lá o que, parece o Coringa do Batman. Né? Literalmente coringando nas mídias sociais, né? Bom, e aí você começou a falar, né, um pouquinho sobre os riscos de entrar aí nas trends. E aí eu até citei aqui, coloquei uma colinha de quais maiores riscos ali, acho que o social media ele acaba entrando nas trends, porque muita gente fala, tem que entrar porque tem que usar o que tá em alta, você tem que, só que esquecem desse outro lado que você já apontou muito bem, mas queria aprofundar um pouquinho nele, que são os riscos, né? Então acho que além da gente atrair um público que não é interessado e de alguma forma pode prejudicar o nosso perfil ali, tanto em alcance, engajamento, né? Mas também esse deixar de seguir ao longo das semanas é muito ruim também, né? Então se você tem tipo um pico de seguidores em um dia, e aí na próxima semana você vai perdendo essa mesma quantidade de seguidores, assim, mas de forma homeopática, digamos assim, né, dia a dia, é ruim pro algoritmo também, né? Ele vai falar, putz, tá acontecendo alguma coisa que o cara fez ali que a galera não tá gostando mais. Inclusive dá pra ver isso nitidamente no Social Blade. Então tem uma ferramenta que chama Social Blade, você coloca lá o perfil da pessoa, ele vai puxar um histórico de meses pra trás, em termos de ganho de seguidores e perda de seguidores. Lá, graficamente, você consegue ver as anomalias em perfis. Quando o perfil tá assim e você tem um pico de ganho de seguidores muito alto, tem duas razões. Comprou, sorteio ou tava no Big Brother. Aí saiu num paredão, sim, aí começa a sangrar. Não, de sorteio é total isso. Quando eu já seguia o perfil por causa de sorteio, é tipo assim, saiu o resultado do sorteio, eu vi que tinha muita gente, vi que tinha muita gente ali nos comentários, falando, minha chance vai ser baixa. Já deixei de seguir bola pra frente. E então você consegue ver graficamente esses comportamentos. Então, pelo tipo de gráfico, você já meio que sabe o que a pessoa está fazendo de errado. Quando é esse caso de entrar em trends, então você tem vários picos, mas você tem muita queda negativa da curva, né? Abaixo de 0. Quando você cresce o perfil porque você está viralizando pelos motivos certos, não nas trends, talvez você mesmo fazendo um bom conteúdo no Reels e aquilo foi para mais pessoas, você tem grandes ganhos. Participei de um podcast bacana e tal, grandes ganhos. Só que a curva nunca é negativa, ela não fica abaixo de 0. Ela continua com um crescimento pequeno, aí você tem um ganho, um crescimento pequeno, e ela é sempre ascendente. Com grandes ganhos e pequenos ganhos, grandes ganhos, pequenos ganhos, mas ascendente. Então, só análise gráfica você já consegue perceber o que a pessoa está fazendo de errado. Sim. E é isso bem que você colocou, assim, a lógica é, eu entrei na trend, viralizei pelos motivos errados, porque, puxa, eu até estava tentando falar daquilo que eu sei na minha área e tal, mas acho que a pessoa me achou engraçado, ou a pessoa gostou de mim, sei lá, não tem nada a ver com o meu conteúdo, me seguiu por outras razões. E aí eu ganho vários seguidores que não vão se identificar nos meus próximos posts. Aí eu faço um post com uma análise gráfica, que não tinha nada a ver com a trend. Vai aparecer aquele negócio, que isso? Quem que é essa pessoa? Nem lembrava que tinha me seguido. Sim. Vai lá e deixa de seguir. Primeiro, então, que isso derruba a taxa de engajamento do seu próximo post. Porque o Instagram sempre entrega os seus próximos posts para os recém-seguidores. Ele sempre faz isso com uma amostra estatística, principalmente nos últimos 7 dias. E essa galera toda te seguiu pela razão errada. Então, o seu próximo post tem uma taxa de engajamento baixa, alcance baixo. De novo e de novo. Depois de uma semana, seu conteúdo começa a ir pra água mesmo, porque o próprio Instagram fala, esse cara não tem relevância. Toda vez que ele faz um post e ninguém engaja, começa então a vetar. Pode ver que ele não entrega tanto pros seguidores lá de trás, sempre aos 100 seguidores. Como é que você sabe disso?
porque pelos comentários você percebe que é a galera que tá entrando agora. Muitas vezes você vê nos comentários, a galera acabou de entrar, começou a seguir agora o perfil. Natural que quando você segue um perfil, o nível de afinidade desse seguidor com o perfil, ele aumenta muito. E o Instagram testa essa afinidade. E por isso que imediatamente um conteúdo seu passa a aparecer no feed daquela pessoa. E aí ela não se identifica, não engaja. Depois que ela deixa de te seguir ao longo do tempo, isso é um péssimo sinal. Porque aí mostra que, cara, você tá perdendo seguidores. Inclusive, você tá perdendo mais do que tá ganhando. Que é a pior situação. Tem uma equação... Tem, na verdade, uma proporção que é muito boa daquilo que é saudável. Todo mundo perde, todo perfil perde seguidores. Inclusive o DemiLabs, o meu também, todo mundo perde. Por N razões. Sem desespero, hein, galera? As pessoas falam, não me interessa mais o conteúdo, tá tudo bem. Só que não tá tudo bem se você mais perde do que ganha. E aí tem uma proporção. A cada 4 novos seguidores que você ganha, perder 1. Essa é a proporção. Cada 4, perde 1, líquido 3. Se tiver abaixo disso, você começa a ter problema. Obviamente que negativo é problema de cara. Sim. Mas eu tô ganhando e a mesma quantidade que eu ganho eu perco. Tá óbvio que é ruim. Eu tô ganhando e no líquido tá ficando 1. É ruim. No líquido tá ficando 2. É ruim. No líquido tá ficando 3. É a linha de corte. Dali pra cima que é bom. Pô, no líquido tá ficando 4, no líquido tá ficando 5 e tá tudo bem. É melhor ainda, né? Mas a linha de corte é 3. 3 pra baixo você tem um problema no conteúdo, você tem um problema na estratégia, ou nas linhas editoriais, ou não sabe o que tá fazendo. Existe essa chance também de acontecer às vezes, né, Rafa? A segunda coisa que eu coloquei aqui como um risco é errar o tom. Você até... começou a falar, né, sobre persona e etc. Eu acho isso uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha com marcas, né? Porque às vezes as pessoas ficam com tanta ânsia de entrar naquela conversa, de fazer o que todo mundo tá fazendo, de ver, de alguma forma, aumentar o número de visualizações daquele vídeo, porque tá em alta e com certeza vai dar certo, vai bombar, tarará. Mas... o que você falou, né, de dar uma coringada ali e ficar um negócio meio, cara, não tem nada a ver com o tom, ou até mesmo errar o tom no sentido de as pessoas não entenderem, né, porque quando a gente fala sobre esses recursos de comunicação, né, de coisas que estão em alta, muitas delas... tem um certo tom de ironia, né? Um negócio, principalmente quando a gente olha pro público nacional aqui, só uns memes meio bagaceira mesmo. E se você, enquanto marca, usa e é interpretado de uma maneira ruim, ou não é interpretado da maneira que você gostaria, acho que isso pode ser bem prejudicial, né? Pra imagem da marca, assim. E é uma coisa que poderia ser completamente evitada se tivesse esse passo antes, assim, de respirar um pouco, parar, olhar e ver se realmente tá ali dentro do território da marca, dentro da linguagem. Fora o cuidado com os direitos de imagem. Porque muitas vezes a gente tá falando de uso de meme de um artista que tava fazendo uma expressão X. E esse artista, muitas vezes, é um artista nacional ou internacional. Internacional, é claro que você vai ter menos chance de alguém vir atrás de você, porque, cara, o mundo inteiro, de repente, tá usando. Imagina a quantidade de memes com aquela Será que a pessoa. Rihanna vai vir atrás da gente um dia? Agora, nacional, tem uma turma aí policiando pra ganhar dinheiro fácil. Porque na hora que a marca usa a imagem, na hora que a marca usa um trecho da música sem direito, tem muita gente que só fica ali porque quer ganhar dinheiro fácil. E se tem um negócio que funciona, é direitos autorais do Brasil. É impressionante. A justiça anda rápida ali. Aí a pessoa vai lá e entra e aí entra muitas vezes com 2 processos. Um processo por direitos autorais e por direitos materiais. Por quê? Porque eu não queria ser associado à sua marca. Eu como autor, como artista. Eu falo assim, eu não queria estar associado à sua marca. A sua marca prejudica a minha imagem. Eu deixei de fechar um contrato, sei lá, X, porque a marca X achou que eu tava... fechado com você. Sim. Né? Então tem esses problemas aí. A galera não se liga nisso, fica usando aí música, fica usando imagem dos outros, marcas, tá? Sim, sim. Porque o creator, ele ainda pode. O creator pode, desde que ele não use comercialmente também. Sim. Eles não se ligam nisso. E a galera fica, né? Por que não tem tal música na minha conta comercial? Porque eu vou mudar o perfil, o tipo de conta da minha empresa para conseguir ter acesso a mais músicas. Gente, assim, se não tá disponível para você,
que não pode. É melhor você não usar, entendeu? Não adianta... Exatamente, a galera quer fazer esse hackzinho e aí vai dar problema depois na lei, né? Você vai sofrer as consequências. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo existem as brand personas. Existem as brand personas baseadas, por exemplo, em arquétipos. Então, cada arquétipo tem ali a sua imagem associada, a simbologia associada, a linguagem associada. E às vezes não é adequado para aquela marca entrar naquela trend, porque não tem absolutamente nada a ver com o tipo de posicionamento que você quer ter no mercado. Por exemplo, aconteceu lá no passado, já faz muitos anos, a Mercedes fazer uma propaganda com um funk, mas um funk tipo sentadão, assim, entendeu? Aí foi pra Cannes, etc, né? Não lembro se ganhou ou não, mas a polêmica toda não tem absolutamente nada a ver com o arquétipo da Mercedes, que é do expert dentro das possibilidades, seria do expert e tal, por conta de toda a questão de segurança e de não sei o que lá. Nada contra o funk, mas não estava de acordo com o posicionamento da marca. E assim, o que foi discutido? Porque quando a gente fala de prêmio de criatividade, uma das coisas que mais funciona é você quebrar padrões. Quebra de padrão, né? Então não era esperado de fato uma marca como a Mercedes usar um funk. Eu não vi esse, mas eu gostei da ideia, viu? E quando usa o funk, você quebra um padrão, chama a atenção de todo mundo fica espantado, vira buzz. Então, na estratégia de comunicação, você pode usar muitas vezes esses artifícios para quebrar padrões e chamar uma atenção, desde que você saiba o que você está fazendo. Não é toda semana também, né? Então, eu citei esse caso porque, obviamente, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Agora, tem marca que não tem ideia do que está fazendo e está entrando num negócio que não tem nada a ver com a sua marca, com o seu posicionamento. E todo dia está fazendo isso. Então, assim... Twitter, ou ex-Twitter, né? Ex-Twitter. É perigosíssimo por conta disso. Eu já vi algumas marcas, assim, com interações ali dentro, e aí às vezes tenta interagir com a própria marca, com outras marcas, né? Então, interações de marcas e marcas, mas às vezes comentam umas coisas que, assim, não tem nada a ver, assim, nem pra galera que tá ali dentro do Twitter e acompanha, você fica, nossa, mas por que essa marca respondeu dessa forma, essa outra marca? Será que precisava parecer tão humano e descolado assim? Tipo, não é sobre isso, entendeu? Inclusive é uma boa prática ensinar o ChatGPT o tom de voz da marca. Você pode fazer upload de um documento, um doc mesmo. Essa é uma dica do Fábio Ricota, nosso grande amigo Fábio Ricota. Ele deu essa dica em algumas palestras dele. Ele fez um documento de tom de voz. E aí, super completo. Ó, eu falo assim, eu falo assado. Em situações assim, eu me comporto assim. Em situações assado, eu me comporto assado. Esse é o meu arquétipo, assim, muito completo. E ele foi lá e fez o upload desse documento de ChatGPT e falou, esse documento contém todo o tom de voz e tal. Daqui pra frente, tudo que eu te pedi em termos de legenda, de post, de ideia de roteiro e tudo, considere o documento. E aí o ChatGPT só traz as legendas exatamente com a linguagem dele. Do jeito que ele fala. E aí, galera, não sei o que e tal. Já começa assim o post. Isso já ajuda bastante no dia a dia. Ajuda bastante, porque esse exemplo que você deu do Twitter, muitas vezes, são de marcas grandes que tem muita gente envolvida. Então você tem, sei lá, um time de social listening que responde aos comentários. 15 pessoas. É muito difícil das 15 pessoas estarem alinhadas com um tom de voz bonitinho, certinho, todo mundo falando da mesma forma. Agora, quando você tem alguma ferramenta que te ajuda nisso, facilita, né? Boa. E aí, por falar em ferramentas, né? Como buscar o que está em alta? A gente falou do Trends, né? Mas como identificar, assim, as melhores oportunidades? Acho que isso é uma coisa legal da gente falar também, né? Há uns anos atrás, dentro das mídias sociais, era tipo assim, todo mundo esperando alguma coisa que ia acontecer para estar em alta, e aí todo mundo fazia. Mas, gente, hoje, todos os dias sai alguma coisa nova em alta. É um meme, são 12 músicas, cada bolha tem ali, cada nicho tem uma coisa que tá em alta. Então, é um universo
de possibilidades, mas como encontrar como encontrar as trends certas nos locais certos. Hoje o TikTok tem sido protagonista em criar as tendências, e o Instagram ele meio que vai atrás, né, as pessoas que estão lá dentro. O Creative Center do TikTok é uma ferramenta, digita no Google aí, TikTok Creative Center, você vai achar. Lá tem as hashtags em alta, lá tem os creators em alta, lá tem os conteúdos em alta nos últimos dias, e dá para você olhar por segmento Brasil. Então já facilita muito para você saber quais são as hashtags do seu segmento. Ele mostra até o gráfico. Desse gráfico que a gente fala que é uma trend, ele mostra o gráfico do crescimento da curva. E então é legal você ver. Um outro que eu gosto demais é o Pinterest Trends. O Pinterest Trends também é uma ferramenta legal pra caramba. Você coloca lá o seu segmento, ele vai te mostrar o que as pessoas estão pesquisando, se ela está em alta, se ela é cíclica. Então você digita, por exemplo, Halloween, dá para ver nitidamente na curva que ela é cíclica. Sempre em determinadas datas dá para se antecipar, né, e tal. Black Friday e tudo. Então, o que é legal, porque as pessoas começam a pesquisar, você começa a ver o crescimento daquele termo, né, na pesquisa. Então você fala, poxa, tá começando. Se eu começar agora também, eu pego esse crescimento da onda. Então olhar constantemente o Pinterest Trends é uma boa também. O Em Alta do YouTube. Então no YouTube, quando você entra, existe um link chamado Em Alta. Lá você vai ver os vídeos mais quentes do momento. Não dá para filtrar por segmento, então é um pouco ruim disso. Mas se você quiser olhar o que o Brasilzão tá entendendo, o que é interessante no momento, principalmente artistas, músicas ou os memes, né, você vai encontrar lá. Existe o Google Hots. Digita no Google Hots, com H-O-T-S, você vai ver o que as pessoas estão buscando agora no Google. São as buscas nesse momento. Então ele até simula a galera digitando assim no Google e tal. Você coloca Brasil, ele vai mostrar. Esse é o tal do Buzz. Esse é muito bom para Buzz. É menos para trend, mais para Buzz. Porque ele é realmente assim, em tempo real. Geralmente aparecem jogos de futebol. Então se está acontecendo um jogo, vai aparecer muito fortemente no Google Hots. Muita gente procurando informação sobre aquilo. Quando acontece um acidente, você bate lá, só aparece o nome da pessoa, todo mundo procurando o nome daquele negócio. Então tem a ver com o buzz mais relacionados a acontecimentos, fatos. Então cada uma vai te dar um elemento, depende muito do seu contexto. Mas os que dão para categorizar é o Pinterest Trends e o TikTok, acho que é o bom caminho. Legal demais. E você até comentou, né, sobre se antecipar de alguma forma. Esse ano... Mentira, que já estamos em 2024, né? Atrasado, hein? Tô atrasada, gente. Eu cheguei agora. Ano passado, quando a gente tava olhando pra pauta do final do ano, a gente lembrou, né, que nos últimos anos foi um sucesso a retrospectiva do Spotify. E a gente entrou no Google Trends e fez um filtro com uma data um pouco maior e viu que perto daquele período que a gente estava, as pessoas já começavam a buscar quando saía a retrospectiva do Spotify. A gente falou, então, provavelmente tá perto. Aí a gente fez uma busca rápida, viu que o Spotify já estava anunciando que, acho que, sei lá, ia ser tipo dia 30, ia liberar a retrospectiva para todo mundo. E nós, sabendo que isso gera um buzz todo ano, o que a gente pensou? Vamos olhar para o que a gente poderia fazer de conteúdo de identificação, né? Então, uma brincadeira ali com os top artistas e tal. Quais seriam os top artistas mais ouvidos do social media? E aí, a gente fez um brainstorm com um time de social, deixou basicamente o conteúdo pronto, acho que 2 semanas antes da data oficial. E aí, quando foi um dia antes da data oficial, os danadinhos do Spotify soltaram antes. Então, acho que assim, se a gente tivesse deixado pra fazer um dia antes, por exemplo, a gente já ia ter perdido o timing. Então, a gente deixou certinho, legenda, o que a gente queria colocar, os elementos. Fiz até um rascunho lá no Canva do que eu queria. E quando saiu, de fato, até pra gente ver a linguagem, tentar pensar em algumas cores que remetessem, né? E ficasse com mais carinha, que gerasse mais identificação com a retrospectiva do Spotify. Mas assim, isso foi feito, esses ajustes das imagens foi feito, sei lá, em 1 hora no máximo. Então,
pouco tempo depois, assim, no mesmo período que saiu a retrospectiva do Spotify, a retrospectiva da MLabs, né, brincando com essa situação, saiu ali praticamente no mesmo período também, e inclusive as pessoas comentaram sobre isso, tipo, nossa, como vocês conseguiram esse timing incrível? Porque a gente tinha se planejado. Então, assim, nem sempre usar das tendências significa você tá apertando F5 online ali, esperando que tá em alta. Tem algumas coisas sazonais que a gente sabe que de tempos em tempos, cara, é um negócio importante. Sei lá, final de ano, começo de ano, a gente sabe que tem Super Bowl, por exemplo, né? Que é um evento, apesar de ser nos Estados Unidos, putz, para muitos nichos é importante. Então, para da MLabs, por exemplo, a gente sempre brinca com BBB e a galera super curte. Então, assim, dá para se planejar para falar de tendências. 2 pontos. Primeiro, que a gente fez um episódio aqui da rotina do social media e lá a gente falou sobre planejamento. O quanto importante é você se planejar para você ter um pouco mais de paz de espírito, produtividade e conseguir, obviamente, ter mais resultados. Porque quando você não planeja, você faz em cima da hora as coisas, você não captura todo o resultado potencial que aquilo tem. Então você provou isso. Segundo ponto é essa antecipação, sabendo das sazonalidades, faz com que você faça, inclusive, cenários possíveis. Você pode fazer até 2 posts com cenários possíveis. Por exemplo, jogo de futebol, final de jogo de futebol. Pode perder, pode ganhar. Pode ser campeão, pode não ser campeão. Então você pode preparar 2 posts e se for campeão, você sobe de campeão. Tipo assim, no segundo seguinte. E aí todo mundo fala, caramba, 1 segundo depois que foi campeão já tem um post aqui. Pronto. Mesma coisa para as eleições. O Thiago Nigro fez isso. Eleições americanas. Ia vencer o A ou o B. Aí eles pensaram, faz os 2. Eles gravaram 2 vídeos do Thiago fazendo uma análise quando agora se que ele ganhou perdesse, o presidente tal, como é que vai ser a economia, tal. Os caras gravaram 2 vídeos. E aí quando ganhou, ele subiu um vídeo já falando, olha, como é que vai ser a economia agora que o Biden ganhou. Aí todo mundo fala, caramba, mas acabou de sair, você já gravou um vídeo e tal. Cara, o vídeo já tava pronto um mês atrás, já tava né? pronto faz tempo. E isso é legal, porque quando as pessoas vão digitar o nome, ou o nome do time de futebol, vai digitar Spotify ou vai procurar, você vai ser a primeira opção, vai ser o primeiro resultado da busca, o primeiro do YouTube. Ou vai aparecer nas recomendações. E ali é onde você pega tração e ganha mesmo visualizações. Né? Boa, Rafa. Bora pro nosso quadro final de Mito ou Verdade? Mas pergunta antes. Ai, mas meu deu Deus. resultado? Você Deu. fez o Spotify? Foi um bom post comparado aos outros? Inclusive, Rafa, a gente faz, acho que já tem ano retrasado a gente não fez, mas nos outros anos a gente fez também. Já tem um tempo que isso, principalmente no universo de mídias sociais, né? A galera acaba entrando nessas. Foi o melhor post dessa categoria, e aí considerando também, né, que era post de identificação, etc. Foi o melhor post. Então, assim, deu certo. Inclusive, é muito massa isso, porque teoricamente, não, vamos esperar chegar perto pra gente ver como que é a identidade, pra gente pensar. Não, foi um negócio que a gente pensou muito antes, conseguiu planejar e, de fato, foi um conteúdo que saiu melhor e o time ficou muito mais feliz também em produzir ele do que produzir, né, assim, na correria, no perrengue, assim. Eu quero completar um ponto aí do nosso papo, que... Lembra que eu falei que ou você entra numa conversa existente ou você cria uma conversa. Até agora a gente está falando sobre entrar em conversas existentes. Sim. Mas uma das melhores estratégias em termos de resultado de negócios é quando você consegue criar uma conversa e todo mundo começa a falar sobre o seu negócio, ou o seu assunto, que é aquilo que você instaurou ali, né? Foi o caso da Carmed Fini, então a gente teve um episódio aqui na segunda temporada, junto com o Henrique, falando sobre esse case de sucesso, e eles conseguiram criar uma conversa, que começou ali no TikTok, mais de 160 milhões de visualizações na hashtag Carmed Fini, porque não foram só eles fazendo o post, começou com eles um post, mas depois todo mundo começou a fazer posts com essa mesma hashtag, fazendo com que aquilo se tornasse uma conversa, onde todo mundo queria entrar na conversa. A galera ia lá, comprava o Carmed Fini, fazia um vídeo, e a gente falou de UGC aqui no episódio de Trends, fazia um vídeo no TikTok com a hashtag. Então todo mundo tava querendo entrar naquela conversa, de tão relevante que aquilo se tornou na vida das pessoas. A corrida... Vira como se fosse uma comunidade ali, né? A corrida né? pelo tesouro, né? Pra achar a Carmed Fini, etc e tal. E os caras venderam 40 milhões de reais em 10 dias, no orgânico. Então esse é o caso onde você realmente... O caso máximo, né? Da estratégia
de se tornar um buzz. Fez a trend, gerou um buzz e ainda gerou memes. Basicamente, tudo assim. Mas para isso acontecer, eu não posso afirmar com 100%, mas a gente pode entender que isso é muito mais fácil. Vamos refazer essa frase. É muito mais fácil você criar uma conversa se você for um influenciador, se você for um creator, do que uma marca. Sim. Então a gente fala de Carmed, Fini, 2 marcas, que são, no caso da Carmed, da CIMED. Não foi o perfil da Carmed, não foi o perfil da CIMED, foi o perfil da Carla. A Carla é a vice-presidente da CIMED. Depois, os outros perfis que começaram inicialmente falando também eram perfis de creators influenciadores. Então, na estratégia, para a turma que está vendo a gente e está escutando, entenda que se você, enquanto dono do negócio, ou dono do negócio, se tornar um creator, se tornar então o seu próprio influenciador do seu próprio negócio, facilita essa história de você criar conversas, do que uma marca institucional tentar empurrar aquela conversa, que naturalmente já vai soar uma propaganda, vai parecer que você está querendo empurrar um produto para as pessoas. Ela foi super espontânea, mostrando a collab das 2 marcas e gerou aquele desejo, e gerou aquele buzz. Então, esse é um ponto tem que ser levado em consideração. Com certeza, Rafa. Bom, posso ir pro mitos ou verdades? Bora. Então, bora. Entrar em trends é uma das principais estratégias para as mídias sociais. Mito ou verdade? Eu acho que é verdade. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que a gente falou daqui para trás. Sabendo o que você está fazendo. É isso que eu estou colocando. Porque às vezes quando a gente fala entrar em trends é uma das maiores estratégias, como se fosse viralizar de qualquer forma, ou entrar em qualquer coisa. Não, se você entendeu que é sobre conversas, e você mapeou as conversas existentes, relevantes dentro da sua comunidade ou do seu setor, e conseguiu entrar se posicionando, ou você conseguiu criar uma conversa e se tornar então o buzz, é uma das melhores estratégias, porque assim você tem um alcance orgânico muito bom, uma mídia espontânea muito boa, o que pode te trazer boas conversões a custo zero, praticamente zero. Isso diminuiria muito o seu custo de aquisição de cliente, sabendo que tem algumas consequências negativas se caso der errado, você viralizar pelos motivos errados. Então é uma das maiores estratégias, como eu mostrei o caso Carmed Fini, como a gente pode falar de outros casos, até mesmo dos senhores bacanas, que depois virou um baita case, mais de 3.000% em crescimento no faturamento deles e tal, em vendas, porque eles de fato conseguiram virar conversas, as pessoas passaram a conversar sobre eles. Né? Então é sim, mas tem que saber o que está fazendo. Não dá para entrar por entrar, só para tentar engajar. Não é só isso também, né? Existem outras estratégias que são muito importantes de serem usadas em conjunto. Não, isso é muito importante. Não é só disso que você vai tentar ver. Só trend não enche cofrinho. Segundo mito, ou verdade, todo meme engaja. Você acha que todo meme engaja? Aí é mito, porque assim, tem piada ruim também, né? Exatamente. É só publicar um meme ali na minha página de produto que eu vou ter um engajamento legal. Aí é o contrário, às vezes você não sabe, nem usando meme você consegue fazer o negócio ficar bom. Você lembra uma época que usar, tipo assim, cachorrinhos filhotes, a galera super usava na época do Facebook, assim, as marcas, umas coisas bem fofas, assim. Não fala muito não que você fica usando gatinho. Eu uso, mas engaja, não queria falar nada não, tá? Mas eu uso bastante. E não são fofos, só fofos. Tem uma variedade ali de... São engraçados, né? Exatamente, e que tem muito a ver também com a nossa persona, né? Com o nosso tom de voz. A Amy Labs, ela tem essa pegada mais leve, mais divertida, e aí às vezes eu quero, assim, passar uma informação ali, de fato, gerar um conteúdo, mas eu quero trazer algum tipo de identificação com o sentimento ali do social media. Então você coloca um gato assustado, um cachorro de óculos feliz depois de ter terminado um post, a galera sabe o que aquele pet está sentindo, sabe? Então acho que... Então, tem um ponto aí que é legal, acho que de curiosidade, né, das pessoas, porque mais de 80% rejeita banco de imagens, prefere você aparecendo, o Marcinho, eu aparecendo nos posts, né? Só que quando a gente discutiu sobre esse assunto, era justamente porque a gente não queria usar banco de imagens e ao mesmo tempo não dava pra gente ficar aparecendo o tempo todo nos posts, porque isso torna um pouco improdutivo a produção dos conteúdos. Já os pets
não parecem banco de imagens, porque a gente usa os patches como se fossem recorte e colagem. Sim, a gente Não usa personaliza só a foto, também. banco de imagem Sim. e tal. Porque o problema de banco de imagens é quando você coloca uma pessoa nórdica para representar um brasileiro. E Sim, nada a ver com a nada história. a ver. E aí a gente tá falando com a galera aqui e tal. Então, só pra galera entender essa curiosidade, né? Tem a ver com a brand persona, foi estratégico, tem a ver com a produtividade. Então foi super discutido Sim. o porquê que a gente usa, né, os petzinhos lá. Sim, exatamente. Aí eu adoro usar o foca em alguma coisa. Então foca no relatório. Aí bota uma foca de óculos. É piada de tiozão, hein? Essa de tiozão. eu ia- Tipo, pra ver ou pra comer. Aí eu ia falar que era meio quinta série demais, Quinta mas aí série, você já me verdade. colocou no tiozão. Já fiz 30, Rafa. Acho que eu tô mais perto dos tiozão do que da quinta série. Último mito ou verdade, antes que acabemos esse programa com um climão aqui e etarismo com funcionários. Usar recursos em alta, seja aí músicas, hashtags, agora muitas mídias sociais têm, né, esses recursos, Instagram, TikTok, as hashtags sempre tiveram em quase todas as mídias. Todos esses recursos, eles fazem aumentar a performance, ter uma performance melhor, seja quesito engajamento, alcance, vendas. Usei uma música em alta. Você acha que isso é garantia? Não é garantia, mas tem uma lógica do porquê isso ajuda muitas vezes. E quando a galera não entende a lógica, aquilo passa a virar uma regra ou um hack. Usa as músicas em alta, as músicas em altas da semana. Só usar, então, vai fazer você alcançar mais? Não, obviamente que não. Mas por que quando você consegue conciliar uma música em alta com um conteúdo bom, funciona melhor do que só o conteúdo bom sem a música? Porque as pessoas se identificam com a música, as pessoas, elas param para prestar mais atenção porque elas gostam daquela música, porque música em alta significa que talvez a música esteja popular, as pessoas conheçam aquela música, e por isso que ela está em alta. Então, apareceu aquele vídeo para você com a música que você gosta, você já fica pelo menos alguns segundos a mais naquele vídeo, porque é aquela música que você conhece, aquela música que você gosta, até você começar a entender sobre o que é o conteúdo. Ficando um pouco mais, 2, 3 segundos, isso aumenta a retenção. Aumentando a retenção, aumenta a entrega do vídeo. Então essa é a lógica do porquê que muitas vezes você tendo uma música em alta com um conteúdo faz com que aquele conteúdo alcance mais pessoas. Então, de novo, só o conteúdo vai alcançar um conteúdo bom? Vai. Se você tiver com um recurso de uma música que todo mundo conhece e gosta e que tem, e que passe talvez o sentimento que você quer passar também, não é usar só a música em alta, mas que não tem absolutamente nada a ver com o tom, com a mensagem, não vai, né? Então use aquilo de uma forma realmente concomitante ao conteúdo, para que aquilo agregue valor ao conteúdo e não só seja em alta. E aí ele vai melhor ainda. E o outro caso, né? Conteúdo péssimo, ou nem tem conteúdo, só tem a música em alta. Não vai dar certo. Essa é a lógica. Então esse é o ponto da música. Não por acaso, quando a gente vai atrás de pesquisas, e uma das pesquisas do próprio TikTok, que mostra sobre o uso de músicas. Eles fizeram já uma pesquisa sobre isso. Com música, sem música, com áudio original, que seria eu falando, né? E tal. E os que têm músicas têm muito mais alcance e mais engajamento. Mas por conta dessa identificação. E aí, fora dessa pesquisa, se a gente olha fora das mídias sociais, se a gente olha para o passado, nos fundamentos mesmo de comunicação, jingle, trilha sonora, tanto que o Washington Oliveto foi acho que o papa no Brasil em criar collabs entre, né, músicos um músico com outro músico para colocar numa propaganda e aquilo virar chiclete, aquilo se tornar um hit, fazendo até com que os artistas vendessem mais shows. Lembra da Hyder? Com Skank, Skank, teve do Lulu Santos. Lulu Santos que gravou uma música do Tim Maia, que foi da Hyder. Hyder, todas as músicas do comercial da Hyder eram tipo collab, como uma onda no mar, e tinha mais outras aí, enfim. Mas só para citar um exemplo de case que já vem lá de trás, de uso de recurso, de músicas, trilhas sonoras, para que as pessoas lembrem melhor daquela mensagem, porque você, usando recursos de imagem, som e tudo mais, você ativa aquela memória muito mais rapidamente. Jingle é uma assinatura. Quando você tem um jingle sonoro, você não precisa nem ver o logotipo, você sabe do que é. Então dá para usar recursos de áudio, funcionam. Boa. Eu acho que assim, de tudo que a gente falou aqui hoje nesse episódio sobre trends e coisas em alta, acho que a maior conclusão é que
usar algum elemento em alta só por usar e usar ele assim como o único elemento bom do seu conteúdo não vai fazer ele melhor, né? Tem que ser uma sinergia ali de diversas coisas. Não é esse elemento que vai ser decisivo para dizer é bom ou não é bom. Tem outras coisas além de usar o que está em alta, né? É isso aí. Muito bem. Foram esses os mitos e verdades? Foram esses os mitos e verdades, bom, Rafa. Fora os meus exemplos de tiozão, que foi de Raider, né? Eu não queria falar nada. Você acabou de falar mas foi um bom exemplo, que foi na época em que a Raider passou a Havaianas, assim, por conta desses artifícios. Olha, eu vou pesquisar, porque eu não lembro disso. Pesquisa aí depois as músicas que vocês vão ver que são as músicas que viraram hit na época. Músicas boas ainda, que o Rafael indica. São músicas boas. É isso aí, turma. Se você se lembra desse case, coloca aqui no comentário, não me deixa aqui ser o tiozão da história. Muito bem, você usa algum desses recursos que a gente falou? Você usa as músicas em altas? O que você acha desse assunto aí, das trends e tudo mais? Coloca aí nos comentários. Lembrando sempre de dar aqui o nosso joinha, o like aqui no nosso YouTube e os 5 estrelas no Spotify. E até o próximo episódio. Valeu!